Neste vídeo, vamos falar sobre mais uma emoção básica ou primitiva. Uma emoção importante, significativa, só que essa é bastante rejeitada. Muitos, e inclusive em alguns credos, algumas crenças, em processos religiosos, foi-nos ensinado a temer essa emoção. Mas igualmente a emoção que nós já vimos no vídeo anterior, o medo, ela tem uma forte ligação com o medo. Alguns dizem que ela é um subproduto do medo. Ela nos acompanha, ela é importante igualmente em nossa defesa e está presente no movimento de defesa de sobrevivência dos animais. Muitos têm sérios problemas quando não conseguem bem utilizar esta emoção. Por isso, igualmente é outra emoção básica que nos cabe educar, equilibrar, aprender a bem utilizar no desenvolvimento da inteligência emocional. Que emoção será essa? Eu acredito que alguns já possam até ter imaginado. Uma parente do medo, consequente do medo muitas vezes, mas nem sempre tão valorizada. Por mais que tenho certeza que todos que estão me ouvindo sintam. Por mais que muitos reprimam essa emoção, em algum momento a gente sente. Desde muito pequeno, quando a gente chora por atenção, quando a gente quer chamar a atenção do outro, nós expressamos essa emoção. Ela se chama raiva. Só que acabamos levando a raiva para as consequências da raiva quando no seu exagero, no descontrole da mesma. Aí sim, a raiva pode ser altamente destruidora quando ela é fixada em nós, quando ela se transforma em mágoa, que pode inclusive nos adoecer, em ressentimento, que pode, na verdade, dominar completamente a nossa mente a tal ponto que não conseguimos dar vazão a nenhum outro pensamento positivo. A mágoa, sim, é extremamente prejudicial. Pode também, no seu exagero, ir para a ira, para o ódio, que tem fator altamente destrutivos, podendo nos levar a uma agressividade que vemos aí realmente impressionados as consequências dessa agressividade na violência que ainda existe e, infelizmente, principalmente naqueles que vivem no mesmo lar. Grande parte da violência, dos abusos, são realizados dentro de casa. Então, como não dizer que essa emoção não existe? Voltando para os aspectos positivos da mesma, que acabam sendo menos falados, é com a raiva que o animal se protege. Se vocês se recordam no vídeo anterior, quando falamos do medo, existe um movimento instintivo de proteção que é coordenado pelo sistema límbico através do alerta de sobrevivência, que se chama luta, fuga e congelamento. Num desses movimentos de defesa existe a luta. E para eu ter o fator propulsor da luta, eu preciso da raiva. A raiva, ela me traz essa possibilidade de me movimentar em minha defesa, em buscar me posicionar. Pegando os animais como base, também é a partir desses movimentos que o animal demarca território. É através desses movimentos que um animal mostra sua força perante o grupo.
É através dessa emoção que o animal se defende do predador. Em muitas ocasiões, conseguindo enfrentar um predador que possa, inclusive, ter mais força do que ele, mas através da raiva, através de uma inteligência no uso da mesma, ele pode, inclusive, se sair vencedor. Então, na verdade, esta é uma emoção que nos faz conseguirmos colocar limites, criar bordas adequadas. E bordas e limites são muito importantes em nossas relações sociais. Quando não sabemos edificar essa borda em nosso entorno, nós deixamos as pessoas nos invadirem. Nós admitimos que aquelas pessoas invasivas ou mesmo agressivas possam estar invadindo a nossa forma de viver e ser. E sermos influenciados ou dominados por essas personalidades externas, egoístas. Por isso que é importante também colocarmos, primeiro, temos uma noção de borda. Qual é a minha borda? Qual é o meu local seguro? Até onde o outro pode ir? E defender essa borda. Se necessário for, nós podemos usar de uma maneira educada, ponderada, não exagerada, a raiva, através de uma fala bem colocada. Se analisarmos grandes líderes da história da humanidade, incluindo entre eles o Mestre Jesus, em alguns momentos ele se posicionava claramente. Ele chegava a chamar alguns dos senhores da sinagoga, diretores da sinagoga, como hipócritas. E em muitos outros momentos ele usou o termo hipócritas, numa fala bem posicionada e bem colocada. Pois é necessário demonstrar e colocar um limite e deixar claro o ensino no processo educacional. Algumas vezes nós, como pais, precisamos colocar claramente aos nossos filhos limites saudáveis. Num relacionamento com um companheiro, uma companheira, nós precisamos igualmente, enquanto casal, cada um aprender a colocar os limites. Até onde um pode ir e o outro. Construirmos entre nós esses limites de convivência. Muitos dessa construção de limite, é importante saber utilizar a energia da raiva. A raiva produz toda uma energia de defesa e que é extremamente necessária no relacionamento social, no enfrentamento dos desafios e das crises. Em alguns momentos, nós precisamos nos defender ante uma determinada situação. Se observarmos, inclusive, outros exemplos de pessoas que tiveram que ter muita força e fé e que, aos olhos dos outros, iam como raiva. Quando nós expressamos uma verdade, nos posicionamos claramente, o outro pode, inclusive, dizer: calma, você está com raiva. E algumas vezes a raiva pode acabar sendo expressa na colocação de uma verdade. Ela só não precisa ser exagerada. O perigo da raiva é o seu exagero. Pois no seu exagero ela pode cegar a pessoa. Ela pode entrar num surto. Existem vários transtornos psicológicos nessa raiva em descontrole. Existem processos, inclusive, chamados de psicopatias, que são baseadas na agressividade dessa raiva em descontrole. Entendeu? Num transtorno opositor desafiador, nós temos aí uma raiva que eu já me coloco contra, eu já desafio toda e qualquer autoridade. Eu passo a ficar viciado na expressão da mesma. Mas, na verdade,
Não quer dizer que por existir um transtorno agressivo, por existir um transtorno opositor, por existir um transtorno desafiador e outros mais, que eu não possa utilizar bem e positivamente essa emoção. Essa é uma emoção que muitos têm muita dificuldade de utilizar. Temos acompanhado vários casos em que temos que educar nos pacientes, nas pessoas que nos procuram, nessa educação emocional, a boa utilização dessa emoção. É uma emoção que foi muito menosprezada, foi muito combatida por uma sociedade dominadora que não tem interesse que nós coloquemos claramente bordas e limites nessa invasividade. Por isso nos cabe tomar igualmente consciência, no despertar de nossa consciência, tomar a consciência da nossa raiva. Não a reprimi-la, mas educá-la. Saber utilizar de uma maneira não agressiva. A não violência, como nos ensinou Gandhi, é muito importante. Mas a força de Gandhi, a determinação de Gandhi, acabou levando a Índia à sua libertação do domínio inglês, um verdadeiro império daquela época. Ele demonstrava de uma maneira não violenta, mas clara, esta raiva do domínio que acontecia do Império Britânico às terras, tanto da África do Sul quanto da Índia. E todo o movimento gerado por essa indignação, por essa manifestação da raiva não violenta, mas clara, bem colocada, levou à libertação dessas nações. Ok? Então é necessário a expressão. Trazendo outro exemplo, Martin Luther King e inúmeros outros exemplos, foi necessário que esses grandes líderes se expressassem de uma maneira eloquente, clara, se posicionando frente ao desequilíbrio do dominador. Mas podemos educar a sua expressão e não negá-la. Fica claro para todos? Então é importante aprendermos a olhar dentro de nós igualmente esta emoção básica e primitiva. E por isso, nesta reflexão meditativa, vamos agora buscar este momento de introspecção. Busque um contato maior consigo, com o seu ser interno. Deixe para fora todo e qualquer pensamento, num estado de mente atenta e consciente, percebendo as sensações do seu corpo, percebendo a sua respiração. O ar que entra, o ar que sai, o ar que entra, o ar que sai, o ar que entra, o ar que sai. Perceba o contato do seu corpo com a superfície, com a temperatura do ambiente. Isso, através do ar que esteja em contato com a sua pele. De olhos fechados, numa condição de tranquilidade, de profunda percepção, vamos entrar em contato com imagens que possam nos trazer a lembrança da raiva em nossa defesa. Não na raiva do exagero, mas na raiva da proteção. Vamos perceber o uso positivo dessa emoção. Vamos perceber como nosso corpo se sente, como que esse sentimento, como essa emoção nos gera proteção, nos gera força, nos gera um dínamo de enfrentamento. Tragam a imagem, entram em contato com a sensação no corpo, percebam esse empoderamento que dá essa emoção.
Lembre-se de como vocês puderam se defender naquela ocasião. Defenderam a borda ou colocaram limites. Isso. Entrando em contato com essa situação e a força desta raiva, dessa emoção bem empregada, vamos então agradecê-la. Agradecer ao nosso corpo por ter a capacidade de gerar essa emoção. Por todos os momentos em que ela nos defendeu. Sim, agradecer essa emoção como básica, como base da construção e defesa do nosso ser. E vamos igualmente, finalizando essa nossa reflexão meditativa, elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Criador, agradecendo por esta vida, por este corpo, por todas essas emoções. E especificamente, neste momento, pela raiva. Pela raiva na sua expressão positiva, educada, que nos defende, que nos dá força, que favorece com que busquemos os nossos objetivos, que sejamos mais determinados. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Permaneça junto a cada um de nós para que possamos expressar esta emoção básica com força e fé, mas sem violência, sem agressividade. Que ela seja parte de nossa defesa, do nosso posicionamento, da nossa presença viva e sincera neste mundo. Fica conosco, Senhor, amparando-nos ainda em nossas fragilidades, para que não exageremos no emprego da mesma, para que tenhamos inteligência emocional e sintonia contigo, Senhor, hoje e sempre. Isso. E assim vamos voltar a perceber o nosso corpo. Perceba a sua respiração. O ar que entra, o ar que sai. O ar que entra, o ar que sai. O ar que entra, o ar que sai. Perceba igualmente um ligeiro movimento no seu corpo. Vai abrindo os olhos. Isso, e vai agradecendo a oportunidade de termos mais uma reflexão meditativa e de termos aprendido a tomar consciência da emoção, da raiva, da sua expressão. E com essa consciência desperta, podermos aprender a educar as nossas atitudes, a expressão dessa poderosa emoção, para que possamos aprender a viver em equilíbrio no mundo em que estamos. Luz e paz para todos.